aldeia Maracanã, o superfaturamento nas construções, a política de remoções dos mais pobres, a sistemática truculência policial, não por conta dos indivíduos policiais, trabalhadores, mas ordens que determinam uma lógica violenta. Isso em determinado momento cansa, subtrai a alegria. O que é a gente ser refém de um modelo de transporte rodoviarista que não tem nenhuma racionalidade? Nós somos reféns das empresas de ônibus. Nós somos reféns de uma lógica que não nos permite pensar mobilidade urbana sem as diretrizes desse conjunto de empresários que governam quem nos governa. Volto a dizer, quem nos governa é governado, porque na verdade o grande capital e os grupos empresariais, enfim, a iniciativa privada diz o que o poder público faz. E na ponta nós sofremos. O quanto essa lógica é violenta, o quanto essa lógica legalizada não subtrai os nossos direitos. E para concluir, eu peço só mais 2 minutos por causa da linha de raciocínio, mas tendo todo respeito ao vereador e já lhe concedendo uma parte. No plano federal, no plano estadual e no plano municipal também. O quanto não cansa ver uma cidade partida pela desigualdade social, partida pela falta de direito à moradia, uma cidade com um déficit de habitação social gravíssimo, uma cidade que sofre com desabrigados, abandonados e esquecidos, subtraídos em sua visibilidade desde 2010. O quanto não cansa ser refém de uma matriz de transporte que é altamente péssima e cara. O quanto não cansa um serviço público de saúde precarizado que explora os seus profissionais, de uma das redes de educação pública mais limitadas do Estado em termos de quantidade mesmo. O quanto não cansa receber uma mensagem que vai privatizar praticamente o espaço da região central de Niterói, enquanto os desabrigados não conseguem ter acesso à moradia digna. Então o que eu quero dizer, o que eu quero defender é o seguinte: eu defendo manifestações pacíficas contra a violência. Eu quero inverter a lógica. Eu defendo que o povo, de maneira criativa, ousada, realmente tome as ruas para se rebelar corretamente contra uma lógica que é em si violenta. Desde o desenho orçamentário, desde as negociações políticas que fatiam o Estado de acordo com interesses privados. Essa lógica em si, ela é violenta e digna de ser enfrentada pedagogicamente, coletivamente, porque na verdade só tem medo do poder do povo quem se nutre da opressão, só tem medo do poder do povo quem se nutre da corrupção, só tem medo do poder do povo quem na verdade se beneficia com espaços públicos não pensando no bem comum. Só tem medo do poder do povo, da organização popular, quem não quer democratizar de fato o Estado e a economia. Eu quero passar a palavra ao vereador, mas eu quero citar apenas, para concluir essa parte, uma breve colocação de Bertolt Brecht, um filósofo bastante interessante, que requalifica o olhar de onde está a violência. Porque ele diz que toda corrente tempestuosa é chamada de violência, mas o leito que a contém, ninguém chama de violento. Eu repito porque me parece interessante. Toda corrente tempestuosa é chamada de violenta, mas o leito que a contém, ninguém chama de violento. Eu defendo manifestações pacíficas contra a violência institucionalizada, por vezes de terno e gravata, maleta e caneta, que subtrai os nossos direitos e que zomba, picha a cara do povo. Há uma pichação institucionalizada, legalizada, normatizada, mediatizada, que é violenta e que zomba dos direitos do povo. O governante justo e correto não teme o povo, pelo contrário, valoriza e quer que o povo se organize cada vez mais. Mas eu só quero fazer um acerto importante,
que é um ponto de vista que eu busquei defender do início ao fim da minha fala. Eu quero deixar evidente que eu defendo manifestações pacíficas e que esse ato relatado pelo vereador não é um ato, em hipótese alguma, que conta com o meu apreço, que conta com o meu apoio. Mas o que eu quero chamar a atenção na minha fala é o quanto há, vereador Bruno, de violência no cotidiano, no próprio poder e no próprio governo. É tirar o foco dos manifestantes e chamar a responsabilidade daqueles que governam. Porque de Cabral em 1500 até Cabral hoje, é muita violência oficial. Então, se existe marginal travestido de manifestante, me permita dizer que existe, então, usando essa tipificação, marginal travestido de político. Marginal travestido de empresário, marginal governando o nosso Estado. Essa é a questão. Eu não sou a favor de violência dos manifestantes em hipótese alguma, mas eu quero dizer que na oficialidade, na caneta que desvia dinheiro, no dinheiro público desperdiçado, nos cargos fantasmas, no latifúndio, na falta de transparência, isso também é violento. Isso também zomba do povo. Isso é pichar a nossa cara. Olha, defender o patrimônio público é defender a escola pública. Defender o patrimônio público é defender o hospital público. Defender o patrimônio público é defender a praça pública. E a gente fica refém de negociatas de poder, que desde Cabral em 1500 até Cabral em 2013 constroem uma história oficial, formal, sangrenta, absolutamente violenta. E com pacifismo, com muito pacifismo, lutemos contra a violência institucionalizada, às vezes de terno e gravata, maleta e caneta. Muito obrigado.